O Corinthians joga muito mal, acaba conseguindo achar um gol aí numa bola roubada no campo de ataque e sai com a vitória contra a equipe do Red Bull Bragantino. Isso e muito mais, continue aí no vídeo após a vinheta. E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo. Obrigado a todos aí que acompanham o conteúdo do canal. Esse vídeo aí demorou um pouco para sair, porque aí passei com problemas de febre, então acabei aí não conseguindo gravar aí, mas tô melhor, né? O óculos ainda não tem, né? Tô tentando aí ver, né? Mas vamos tentando aí. Se você puder ajudar aí o canal, deixa o like aí que ajuda bastante. Não esqueça de se inscrever aí embaixo se você ainda não for inscrito. E vamos aí comentar sobre o jogo. O Corinthians foi a campo aí com o que tinha de melhor à disposição, né, para enfrentar o Red Bull Bragantino lá, né, um time muito difícil, time muito bem montado, né, que vem sendo formulado há anos, né, há uns 3 anos se eu não estiver errado. E o Corinthians foi com o que tinha de melhor à disposição, né? O Corinthians foi com o Cássio, o Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e o Bruno Melo, né? Nessa lateral esquerda, com o Vitor Cantilli do Queiroz fazendo meio de campo ao lado de Renato Augusto, mais à frente, e à frente deles o William, o Mantuan e o Roger Guedes centralizado, né? Esse foi o time que o Vitor Pereira colocou para iniciar essa partida. Vamos ver o react aí e comentando em cima aí do que aconteceu na partida. Então, começa aí o react, né? A gente já vê aí que o Corinthians começa sendo pressionado pelo Red Bull Bragantino. Essa foi a tônica do jogo, basicamente, né? O Red Bull Bragantino tentando em arremates de fora da área ou tentando em jogadas ali de profundidade, fazendo um facão, né? De um lado ao outro. Esse daí, ó, foi uma das oportunidades. O jogador errou o chute, mas acabou sobrando para o jogador do Bragantino, que cabeceou ali sozinho e o Cássio fez a defesa. O Corinthians aí com uma oportunidade já depois do meio do primeiro tempo, né? Tentando chegar aí também com uma bola invertida. Ó. O Corinthians tentou ali fazer a jogada, mas cruzou mal. A parte final do Corinthians, o Corinthians foi muito ruim, né? O Corinthians não conseguia criar, rodar essa bola, criar jogadas, né, para poder fazer chegar ao gol adversário, né? Foi o que aconteceu. O Corinthians muito mal para conseguir triangular, conseguir achar espaços aí no jogo. O jogo em si, o Corinthians sofreu um pouquinho, deu muitas brechas para o Red Bull Bragantino. A gente já vê aí o início do segundo tempo, com mais uma jogada onde o Cássio pega, e aí saiu o gol do Corinthians, né? O Corinthians pressiona, o William consegue roubar a bola, toca para o Duqueiroz, que rola um pouquinho à frente para o Renato Augusto, que ele acaba chutando de meio de peito de pé, de bico de pé, e consegue aí fazer o gol. Uma jogada aí que o Vitor Pereira pediu para o time avançar, pressionar no campo de ataque, e aí, né, esses 3 jogadores mais à frente conseguiram aí roubar essa bola e já dar início numa jogada de gol. Então, a visão que o Vitor Pereira tinha da partida foi bem interessante, que daí ele conseguiu aí achar esse espaço, né, aí um arremate de fora da área, que o Cássio fez a defesa, e o Bragantino começou a colocar o time para frente, né? Mesmo não sendo um time principal por causa da Libertadores também, tem jogadores que estavam voltando de lesão. E, ó, uma jogada que o jogador do Bragantino cabeçou na trave, né? Esse é o último lance aí do React. E o Corinthians aí teve como vocês viram aí no React, não teve muitas oportunidades de criar jogadas, né? Foi muito mais no buscando ali um erro do adversário, porque o Corinthians pouco criou, né? Os números aí que estão aparecendo para vocês provam isso. O Bragantino chutou o dobro de vezes no gol, chutou o dobro de vezes, acertou o gol o dobro de vezes que o Corinthians, mas o Corinthians foi mais eficiente, né? O Bragantino chutou 8 vezes contra 4 do Corinthians, acertou 2 no gol, as 2 foi em cima do Cássio, né? Teve uma na trave ali de raspão, uma foi o que o Cássio, o que conta foi o que o Cássio defendeu, mas teve a de raspão ali que foi na trave, ou seja, foram 3 chutes, e o Corinthians só deu um chute no gol, que foi o chute do Renato Augusto, que foi direto no gol, né? O Corinthians vem sendo muito eficiente nos últimos jogos, vem conseguindo criar
oportunidades ali para finalizar jogadas com muito mais facilidade, né? E tá voltando a ser aquele time do meio pragmático, né? Isso também foi palavras usadas pelo Vitor Pereira. O time está se tornando pragmático. Por que pragmático? Ele faz o que é o suficiente. E é o que o Corinthians fez. Tanto que no final do jogo o Corinthians aí acabou mudando muito, né? Colocou todos os zagueiros que tinha à disposição no banco de reservas, né, na partida. Principalmente porque o Bragantino tinha um time muito alto e o Corinthians estava perdendo muito essa bola defensiva. Então ele tirou o Rafael Ramos, tirou o Cantilho, tirou o Mantuan, o Renato Augusto e o Roger Guedes, né? Não nessa sequência, mas substituiu todos os que estavam do lado direito, que era onde o Bragantino tinha mais eficiência, todos que atuavam do lado direito ali do ataque pelo meio. Ele tirou todos, colocou o Bambu, colocou o Maicon, né? O Maicon no lugar do Cantilho para dar uma sustentação melhor, né? O Bambu ele colocou no lugar do Rafael Ramos para poder ganhar essa bola aérea, né? Que o Rafael Ramos é um pouco mais baixo. Então o Bragantino estava se aproveitando muito disso. O Júnior Moraes colocou no lugar do Roger Guedes, porque o Roger Guedes sentiu, meio que sentiu, né? Ele contando aí ao longo da semana que ele sentiu ali um desconforto, mas também não atuou muito bem na partida, não se movimentou. Colocou o Mosquito no lugar do Renato Augusto já no final do jogo e o João Vitor aí no lugar do Mantuan. Então, o Corinthians terminou com o João Vitor, Bambu, Gil, Raul Gustavo e Bruno Melo ali na defesa. E à frente ainda com dois volantes de marcação, que é o Duqueiroz e o Maicon, né? Sem meia de criação, né? Porque ele tinha o Mosquito e o Júnior Moraes mais à frente. Então o William tinha que ficar fazendo essa intermediação entre o meio de campo e a ataque. E meio que o Corinthians não teve, né? Era mais para o Corinthians tentar puxar um contra-ataque, que não aconteceu. Mas felizmente aí o Corinthians conseguiu sair com os 3 pontos, que era o mais importante da partida. Com os resultados aí, a soma de todos os resultados, o Corinthians lidera com uma vantagem de 2 pontos, né, para o segundo colocado, que é a equipe santista, mas, né, para equipes mais fortes, que tenham um time, vamos colocar assim, um time mais robusto, né, que normalmente todos colocam para brigar pelo título, o Corinthians tem uma vantagem de 3 pontos. É o caso aí do próprio Bragantino, que não havia perdido em casa ainda. O Corinthians foi o primeiro a vencer a equipe do Bragantino, que não perde desde o ano passado. Então, uma ressalva muito positiva para a equipe corintiana. Tem o Atlético Mineiro, e o América Mineiro, que estão na Libertadores, ambos com 9 pontos também. Então, essas 3 equipes estão a 3 pontos do Corinthians. 3 equipes que estão na Libertadores, que também tem um calendário dividido, assim como o Corinthians, e o Corinthians está à frente deles, por causa dessa rotatividade do elenco, né? O Vitor Pereira está mudando o elenco com uma constância para tentar reformular ali a vitalidade dos jogadores. Como ele mesmo disse, também tem um desgaste que vem mental, né? Você atuando, você imaginando, você se posicionando, você colocando muitos pontos. Então você tem que sempre estar ali ligado no jogo e tudo mais, e isso acaba desgastando o jogador, né? Então o Corinthians aí vem com essa mescla de jogadores ainda conseguindo tirar resultados muito positivos. O Corinthians perdeu apenas para o Palmeiras e foi o único jogo que perdeu pontos no campeonato, né? Jogando fora de casa tem uma média muito boa e em casa também. Então, fora de casa só perdeu para a equipe do Palmeiras, o resto dos pontos somados todos. E na Arena Corinthians, os jogos que atuou também venceu. Então, é uma sequência positiva, pelo menos aí para o início de campeonato, onde essas outras equipes mais fortes estão aí divididas entre outras competições. Então isso fará com que o Corinthians aí consiga pelo menos tirar uma lasquinha aí, para no final da competição, quem sabe brigar pelo título. Não é certeza que o Corinthians brigará pelo título, até porque o Corinthians não tem um elenco muito forte, né? A gente sabe que tem um elenco bem variado, com caras, jogadores muito bons tecnicamente, muitos garotos e muitos jogadores ali para compor o elenco. Então o Corinthians está fazendo essa mescla, vem tirando resultados, mas isso não quer dizer que o Corinthians tem elenco para poder brigar pelo título. Pode ser
que lá na frente o Corinthians acabe despontando aí como foi em 2017, onde foi somando pontos. Quando chegou lá na frente, as equipes, mesmo com o Corinthians decaindo e muito no segundo turno, acabaram não conseguindo chegar no Corinthians. Então pode ser que isso aconteça. O que vocês acham aí? E, né, o Corinthians daí tem como próximos jogos aí a Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, onde o Corinthians precisa vencer para poder aí avançar e conseguir aí ganhar pelo menos um dinheirinho extra, né, que daí ajuda muito aí nos cofres do Corinthians, o Corinthians que vem se reformulando financeiramente, então isso é muito positivo. Provavelmente poupará alguns jogadores nesse jogo também, visando aí a sequência difícil que vai ter, que são 4 jogos muito complicados, que é contra o Inter, contra o Boca, contra o São Paulo e contra o Always Ready lá na Arena Corinthians. Então são jogos muito complicados esses 4, né? Depois ainda tem mais 2 jogos complicados, mas pelo menos aí nessa sequência da Libertadores, o Corinthians precisa pontuar nesses jogos da Libertadores para se classificar para a próxima fase. Então o Corinthians provavelmente terá aí muito trabalho, o Vitor Pereira terá muito trabalho aí para mexer nessa equipe, para tentar evitar muito desgaste. Então, qual é a opinião de vocês? Deve poupar, não deve poupar? Qual o melhor time aí para jogar em cada jogo? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado a todos que acompanharam o conteúdo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.